Olá! O nosso grupo vai falar sobre anemias hemolíticas. Eu sou a Gabriela Bueno. Nosso grupo é composto por mim, Gabriela Gazola, Giovana Miller, Manuela Carceles, Maria Clara Tamarose. E eu vou começar dando uma introduzida sobre a hemólise. O que é hemólise? A hemólise ela é a destruição, é a explosão das hemácias, ou seja, no final do ciclo normal de vida, mais ou menos cerca de 120 dias, os eritrócitos são removidos da circulação. E a hemólise envolve a destruição prematura e, em consequência, um encurtamento do ciclo de vida dos eritrócitos, ou seja, menos que 120 dias normais. E a anemia acontece quando a produção da medula óssea não consegue mais compensar a diminuição da sobrevida dos eritrócitos. E essa doença é chamada de anemia hemolítica. Porém, se a medula óssea conseguir compensar essa perda, é chamada de anemia hemolítica compensada. E temos que lembrar que não necessariamente a medula óssea vai estar com problema. E a gente vai falar um pouquinho aqui, aprofundar sobre anemia hemolítica autoimune, esferocitose hereditária, deficiência de G6PD, talassemias e anemias hemolíticas microangiopáticas. Meu nome é Giovana e agora eu vou falar um pouquinho sobre a etiologia das anemias hemolíticas. Então, como a Gabi já introduziu, o que caracteriza uma anemia hemolítica é a ocorrência da quebra da hemácia, a hemólise. E as hemólises elas são causadas por fatores extrínsecos e intrínsecos. Os distúrbios extrínsecos são decorrentes de fatores externos à hemácia e geralmente são adquiridos. Suas causas são fármacos como a quinina e a penicilina, por exemplo, alterações imunológicas, que é o caso de uma pessoa que tem uma doença autoimune e seus eritrócitos são atacados por autoanticorpos e direcionados para a destruição extravascular, e com isso essas pessoas adquirem anemia hemolítica autoimune, infecções, lesão mecânica, que é o caso da anemia hemolítica traumática, e toxinas como o chumbo e o cobre. Já os distúrbios intrínsecos, eles são decorrentes de um fator interno das hemácias e geralmente eles são hereditários. As causas deles são anomalias na membrana da hemácia, que é o caso da esferocitose hereditária, anomalias no metabolismo celular dos eritrócitos, que é o caso da deficiência de G6PD, porque a G6PD catalisa a reação em que ocorre a geração da glutationa, que serve como defesa antioxidante para os eritrócitos. Então, a deficiência da enzima faz com que as células fiquem vulneráveis a danos oxidativos e há, portanto, o aumento do cisalhamento desses eritrócitos. E também anomalia na estrutura da hemoglobina, que é o caso das talassemias, em que as pessoas com essa doença produzem hemácias menores, a medula produz hemácia menores e com menos hemoglobina. E é importante ressaltar que a deficiência de G6PD e a beta-talassemia já citadas são as causas hereditárias mais comuns de doenças hemolíticas. Meu nome é Manuela e eu vou falar um pouquinho sobre a fisiopatologia das anemias hemolíticas. Então, como já foi dito, né, um pouquinho na definição e agora na etiologia, as anemias hemolíticas elas são provenientes da hemólise. Então, a fisiopatologia é a própria hemólise. Só que existem dois tipos de hemólise que esses tipos vão ser responsáveis por caracterizar a anemia hemolítica. Então, o primeiro é a extravascular, que é um defeito no processo natural dos eritrócitos e é causado por fatores intrínsecos. E para ilustrar isso, a gente trouxe um esquema. Nesse esquema, então, a gente tem os eritrócitos senescentes, que são aqueles que já atingiram um certo tempo de meia-vida. Eles perdem as membranas e, quando perdem, são retirados da circulação pelas células fagocíticas. Essas células elas podem ser do baço, que são as principais, mas também do fígado, da medula óssea e do sistema retículo endotelial. Mas, para ilustrar, eu coloquei o fígado para vocês. Então, estes eritrócitos, eles são levados para o fígado, onde a quebra da hemoglobina vai ocorrer pelo sistema de hemioxigenase, que são enzimas responsáveis pela degradação. O ferro é conservado e reutilizado, e o resto é degradado em bilirrubina. A bilirrubina é uma substância encontrada na bile, e a gente vai ver também nas manifestações que ela vai ser muito importante.
Então, o que é esse defeito? Na hemólise extravascular, o que vai acontecer é que a conversão de hemoglobina em bilirrubina vai exceder a capacidade do fígado de conjugar e excretar a bilirrubina. E aí, quando excede essa capacidade, vai acontecer uma hiperbilirrubinemia não conjugada, que também pode ser chamada de bilirrubina indireta e icterícia, que é uma manifestação. Um dado interessante é que a bilirrubina indireta, quando ela está em excesso, ela é utilizada para diagnosticar síndromes hemolíticas. Então, se o paciente apresenta alta quantidade, ele pode estar com um quadro de síndrome hemolítica. A outra é intravascular, que é decorrente de lesões nas membranas e ela é causada por fatores extrínsecos, como a gente já explicou lá na etiologia. Então, pode ser calor, fenômenos autoimunes, traumas diretos, toxinas. E nessa hemólise, o que vai acontecer? Vai acarretar uma hemoglobinemia, o que são as hemoglobinas quando ficam livres no plasma sanguíneo. E isso gera esquistócitos, que são eritrócitos danificados. Como a gente pode observar na figura 2, a gente tem uma grande quantidade de hemácias e conforme o tempo passa, elas vão sofrendo essas lesões, o número de hemácias vão diminuindo. E isso que causa a anemia hemolítica. Olá, meu nome é Gabriela e agora eu vou falar um pouco sobre as manifestações da anemia hemolítica. As principais, como a Manu já disse, sobre a icterícia, é justamente por conta desse aumento da bilirrubina, dando o aspecto da pessoa ser meio amarelada, como nós podemos ver aqui na figura 3, em que a pálpebra desse indivíduo está em uma coloração amarelada. Outra manifestação possível de se observar é a esplenomegalia, que é aquela que dá uma sensação de inchaço abdominal devido ao aumento do baço. E esse aumento, ele decorre devido à sua atividade exacerbada. Também nós temos a dispneia, que nós podemos ver nessa primeira imagem do bebezinho, né? Que dá aquela sensação de falta de ar. E junto com essa sensação de falta de ar, tem muito aquela sensação de cansaço, que é muito comum aos pacientes anêmicos. Outra característica muito importante de nós citarmos é a palidez mucocutânea, que é essa imagem no meio, que nós podemos ver a parte da mucosa de uma pessoa normal à esquerda e a parte da mucosa de uma pessoa anêmica à direita. Nós podemos ver que ela tem uma coloração mais branca do que a de uma pessoa normal. E também nós temos a questão da colúria, que é aquela urina que ela apresenta uma coloração amarronzada. E a litiase biliar, que são os cálculos biliares. Eu sou a Maria Clara e eu vou falar do tratamento. Os tratamentos dependem do mecanismo específico da hemólise, mas existem tratamentos que são considerados no geral, que é a transfusão de sangue, a esplenectomia, que é a remoção do baço, e o uso de corticoides. A transfusão de sangue não é um tratamento que cura, ele só ameniza as dores, e a remoção do baço se dá porque o baço é o local principal em que os glóbulos vermelhos revestidos por anticorpos são destruídos. E quando essa destruição dos glóbulos vermelhos persiste mesmo após a esplenectomia, devem ser usados imunossupressores. E como eu falei, cada anemia tem um tipo de tratamento devido ao seu mecanismo de hemólise. Então, eu vou citar aqui o tratamento de cada uma delas. Na esferocitose hereditária, o tratamento inclui a reposição de ácido fólico e também a esplenectomia. Na deficiência de G6PD, o tratamento é feito com suporte de transfusão de hemácias quando necessário. E é importante a profilaxia das crises e também evitar o uso de substâncias oxidantes. Na anemia hemolítica autoimune, o tratamento é feito por administração de glicocorticoides. E na anemia hemolítica microangiopática, o tratamento consiste em plasmaférese. E a transfusão de plaquetas é contraindicada porque pode resultar em agravamento da trombose microvascular.
Bom, e para concluir, a anemia hemolítica pode resultar de múltiplas causas, sendo a maioria resultante de processos infecciosos, e a abordagem diagnóstica e terapêutica do quadro hemolítico depende da causa subjacente. Daí a importância da sua identificação. Aqui estão nossas referências. Muito obrigada.